Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é o Elton, sou consultor de investimento CVM e hoje vamos comentar, na minha opinião, o melhor fundo que nós temos nesse mercado de fundos imobiliários, que é o KNRI11. A gente vai entender o porquê dele ser o melhor, para mim, na minha opinião, só que também tem sua contrapartida de ser o melhor, tá? Que a gente vai ver isso mais adiante no vídeo. Então, para começar, é um fundo, né, que faz parte da Kinea. A Kinea é uma gestora que é do Itaú, tá? O Itaú, assim, dispensa comentários. Para mim é uma das melhores empresas que tem hoje no Brasil, muito bem gerida. Você vê pelos relatórios, né, o crescimento que a empresa vem tendo, não para de inovar, de tentar sempre melhorar o atendimento ao cliente, a sempre crescer, investindo em tecnologia, investindo. Então, assim, é uma empresa para mim sensacional. E ela tem essa parte de fundos de investimentos que faz parte da Kinea, tá? Então, qual que é o objetivo desse fundo aqui? É gerar uma renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Prédios corporativos, aqui é bem interessante a gente comentar. Eu lembro que quando teve a pandemia, o início da pandemia, né, esses fundos que eram de prédios corporativos sofreram bastante, né, na cotação, porque estava se criando uma cultura nova de home office. Então, a dúvida na época era como que esses fundos vão lidar com a vacância desses prédios comerciais, tá? Será que vai conseguir alocar novamente? Será que vai ficar com um elefante branco na mão? Então tinha muita dúvida em relação a isso sobre os prédios corporativos. Eu tinha esse fundo na época, né? E o que eu fiz? Eu comprei mais. Por quê? Como que eu analisei o cenário? Eu fui um pouco além, né? O home office ele é muito interessante para o brasileiro, principalmente, vamos supor, aqui em São Paulo, que, cara, o transporte público é caótico, você tem trânsito e tal, e isso traz qualidade de vida pro trabalhador. Mas o que acontece é, será que o brasileiro tem estrutura para fazer home office? Então, ele teria um espacinho para ele trabalhar? A gente sabe que as condições, principalmente aqui em São Paulo, das casas, são pequenas, não são preparadas para ter escritórios. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que as casas são grandes, que já são focadas nessa questão de ter vários quartos, assim por diante. Não, a gente aqui é 2, 3 quartos do máximo, tá? Então eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando, será que vai dar certo? Será que vai ter o mesmo compromisso que a pessoa tem de você estar presencial? E aí eu fiquei pensando nisso e tal, e eu decidi, falei, não, eu acho que a tendência é voltar a ser próximo do que era, tá? E aí, pouco a pouco, foi acontecendo isso realmente. Então, empresas que estavam 100% home office, agora falam, não, vem uma vez no meu escritório, vem 2 vezes, vem 3 vezes presenciais. Então, acabou voltando o mercado de locação. Lógico, não voltou como era antes, mas voltou bem próximo. Até que você vê aqui que ele tem uma mensagem que ele fala que em abril concluiu uma locação de um andar, tá, para a Mastercard. A Mastercard já era cliente. E o que aconteceu? No mês de abril, uma empresa saiu desse prédio e eles viram e falaram, não, peraí, vamos expandir nosso contrato aqui, eu quero mais espaço nesse prédio. Então, nem acabou fazendo efeito na questão da vacância aqui, tá? Então, o setor de prédios corporativos é um setor que para mim ainda vai ficar estável, tá? E pode até ter um crescimento para o futuro. Até que, falando do Itaú, o Itaú, se eu não me engano, ano passado ele acabou comprando um prédio, pagou R$ 1 bilhão para um prédio comercial, tá? Então, assim, se o Itaú tá vendo que vale a pena ainda ter um prédio comercial, então talvez esse setor ainda pode se manter por bastante tempo. A questão de galpões logísticos, tem um vídeo que eu falo sobre o XPLG11, né? E eu dou minha opinião sobre o galpão logístico. Para mim é o melhor setor
nessa questão de fundos imobiliários. Então, patrimônio líquido de 4,5 bilhões, é um patrimônio gigantesco, né? Tem uma vacância de 4,6, uma vacância baixa na minha visão, e uma vacância financeira de 6,24, também baixa, tá? Cota patrimonial 1,61, depois a gente fala sobre isso, tá? Cota de mercado, tá? Distribuição, taxa de administração e gestão 1,11% ao ano. Início do fundo 2010, então 15 anos aí no mercado aí, praticamente, bastante tempo. É um dos fundos mais antigos que tem. Beleza? Então ele teve essa, na questão de abril, março, aí teve essa questão de alocar essa parte do empreendimento para a Mastercard. Legal. Vamos lá, aí ele mostra que a rentabilidade que vem desde a primeira emissão de cotas, tá? Então teve aí uma rentabilidade total de 315%, comparado com o CDI no período 234. O Ibovespa no período foi 98,32, então teve uma boa questão de distribuição, teve uma boa questão de rentabilidade. Negociação e liquidez, tá? Lembra que eu comentei nos outros vídeos, né, que antigamente, quando eu comecei a investir, eu precisava ver essa questão da liquidez, se tinha negociação e tal. E eu lembro que o KNRI, lá em 2015, já tinha praticamente 100% de presença em pregões. Então, sempre tinha negociação e continua tendo uma boa volume diário. Então, 7 milhões de reais aqui. Então, dá para entrar e sair tranquilamente, nós que somos meros mortais, tá? Tem a sétima maior posição no IFIX, tá? O IFIX é uma carteira fictícia, onde vai ter os fundos mais negociados para te trazer um termômetro igual o Ibovespa. Então ele mostra para você a relação da vacância, tá? Então tava até uma vacância menor, mas ainda eu considero baixa, tá? Essa vacância que ela tem. Em relação à carteira, então tem 21 propriedades, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. E aí a receita por estado, então São Paulo tem a maior percentual, depois Minas e Rio de Janeiro. Receita por tipologia, então logístico tem 46% e escritório 53,94%. Então escritório é o que manda na receita, é o que traz mais dinheiro para o fundo. Receita por tipo de contrato, então atípico e típico, tá? Qual que é a diferença dos dois? Atípico não segue a lei do inquilinato, tem cláusulas um pouco mais que protege o fundo, então a questão de um inquilino querer sair, o que ele precisa pagar, tal, e assim por diante, a relação de correção, por assim, e vai nessa linha, tá? O típico segue a lei do inquilinato, ou seja, mais padrãozinho, não protege tanto o fundo. Em relação ao prazo médio de contratos, tá? Então, média de 9,34, cronograma de vencimento dos contratos, então 2025 tem poucos, tá? 2026 também, 2027 que vai ter um pouco mais, tá? E acima de 2029 também um pouquinho a mais. Programa de revisional dos contratos, então com os contratos típicos tem essa questão de revisional, se eu não me engano, a cada 3 anos. O inquilino pode chamar a questão do fundo, ou o fundo chamar o inquilino e falar, cara, vamos analisar esse contrato? Eu acho que esse valor que a gente está cobrando de você, talvez não esteja compatível com o mercado e assim por diante, então eles vão ter uma discussão ali. Absorção das carências, tá? Então, toda vez que você você inicia um novo contrato de aluguel, você pode negociar ali uma carência. A empresa pedir, eu queria um pouco de carência aí, ou seja, ficar 2 meses sem pagar. Depois a gente coloca isso também, esses 2 valores aí em prestações e tal. E aqui tem um pouco disso, de carência dos últimos contratos que o fundo tem, tá bom? A vacância financeira para o segmento, então o escritório de Rio de Janeiro tem a maior porcentagem da vacância. O Rio de Janeiro vive um momento complicado em relação a isso, tá? É totalmente diferente do cenário paulista. Tem muito imóveis disponível para locação lá no Rio de Janeiro. Não sei ao certo o porquê, tá? Mas eu sei que vive essa crise um pouquinho. Então você vê que
das 4,6%, 76% vem do Rio de Janeiro. Vacância por portfólio, então o escritório está com a maior parte, tá? A questão logística, como eu já disse antes, é um setor que tem muita procura, então a vacância acaba sendo baixa. E aí a questão dos inquilinos, o fundo possui mais de 150 inquilinos, tá? Então aí começa a ter a diferenciação e por ser considerado tanto pelo mercado e por mim os melhores fundos imobiliários. Por quê? Você tem a questão da gestão do Itaú, né, atuando, você tem a gente vai ver um pouco mais para frente a localização desses imóveis, que são muito bons, e você tem mais de 150 inquilinos, tá? Então, aonde que são esses inquilinos? Então, aqui a distribuição entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, quais são os edifícios? Ó, Itaquaquecetuba, eu morava em Itaquá. Itaquá tem um centro de distribuição lá. E a carteira do fundo, tá? Então, os prédios comerciais aqui, então você vê participação, tal, então ele mostra. Então os locatários, por exemplo, ó, Votorantim, CETEP, a BASF, tá? Deixa eu ver outras empresas também aqui conhecidas, tá? Calunga, a Pine, BMG, American Airlines. Então você vê que a qualidade dos inquilinos também são boas, né? Ó, Google, Kimberly-Clark, aqui já é a questão dos centros logísticos, né? Então, o Kimberly-Clark fica em Mogi das Cruzes. Meu pai trabalhou nesse galpão aqui. Aí o Itaquá, onde que eu morava, tá alugado para quem? Para Marisa. Ah, esse aqui é interessante. Empresa do setor de consumo, tá? Por que não apareceu o nome? Às vezes pode acontecer isso, tá? De o inquilino não querer que divulguem que ele é o que tá alugando. Pode ser uma estratégia, pode ser uma questão de receio, né, com a concorrência. Então isso pode acontecer. E aí quando isso acontecer, ele coloca qual que é o setor, tá? Outra loja Renner aqui também. E assim por diante. Então assim, percebe que tem um ótimo portfólio, bem localizado e com ótimos inquilinos também, tá? Então isso vai refletir no preço do fundo, tá? Então a questão das receitas, a questão da distribuição, então tá tudo certinho dentro dos parâmetros, né? Então a receita de aluguéis em abril 25 milhões, quase 25,7 quase. Receita de aluguéis antecipados, receita financeira, 3 milhões só com receita financeira, tá? Lucro com venda de ativo 1 milhão e 800. Despesas com condomínios, despesas com IPTU, outras despesas, resultados 28 milhões 457, distribuiu 28 milhões 204. E lembrando que a cada 6 meses que o fundo tem que distribuir, então eles acabam distribuindo um pouco menos e lá em junho e dezembro eles equalizam para 95%, como diz a lei, tá? Questão de, olha só um negócio interessante, taxa de administração 2 milhões 677. Então o Itaú ganha somente com esse fundo 2 milhões 600 mil reais por mês, só com esse fundo aqui. E eles têm vários fundos, tá? Então, em relação ao fluxo de caixa, tá um fluxo bem redondinho, né? Então, aluguéis, receita. Se a gente pegar então a relação do PVP, vai estar em torno, quanto que tá hoje? Tá 0,87, tá? Então, seria a referência do PVP é 1, abaixo de 1 estaria barato, só que acima de 1 estaria caro. Só que o que acontece é o seguinte, quando a gente pega o dividend yield que eles distribuem, dá 0,7, tá? De 0,7% de dividend yield, ou seja, em relação ao que ela paga, em relação ao que está sendo negociada hoje, ela tem uma distribuição de 0,7. Comparado com outros fundos imobiliários, você vai ver que ela está pagando menos. Fala, nossa, está pagando menos, cara. Vocês conseguem pegar aí outros fundos pagando 0,8, 0,9, 1%. E por que que isso acontece? Tá? Mesmo o PVP estando abaixo de 1, ainda assim o dividend yield está baixo.
porque o mercado aceita pagar mais caro por esse fundo. Por tudo isso que eu expliquei aí. O que acontece? Como é que funciona a variação dos preços, tá? Vou deixar até um vídeo aqui explicando melhor. Mas é oferta e demanda. A demanda por esse fundo, alguns investidores acabam aceitando receber menos dividend yield por confiar na gestão do Itaú, por gostar do portfólio, por gostar dos inquilinos. Então, esses investidores acreditam que eles vão ter menos volatilidade para o futuro do que investir em outros fundos. Então, por isso que quando a gente vê esse dividend yield de 0,7%, a gente vê que o mercado confia muito. E aí, seguindo, né, a gente tem um panorama do mercado, eles falam um pouco mais sobre o mercado. E a questão que eu quero ver aqui, que eles comentam também, é sobre o Rio de Janeiro. A região do centro segue um processo de melhora lenta, ajudado pela transformação da parte ainda pequena do seu estoque de menor qualidade em edifícios residenciais. Esse movimento deve seguir ajudando tanto na redução do estoque existente quanto a requalificação e ocupação da região como um todo, com resultados mais visíveis no médio prazo. A vacância reduziu de 30 para 29,9, tal. A região do Botafogo se manteve estável. Ainda falou, mas ainda existe um grande problema de alocação lá no Rio de Janeiro. Se alguém for do Rio de Janeiro puder comentar, né, como é que está esse setor imobiliário aí, seria bem interessante. E por fim, então acabou o relatório. Então, relatório bem explicadinho, com todos os dados que é importante. Um fundo dispensa comentários. Só tem essa questão de dividend yield, que é mais baixo do que a gente encontra em outros fundos, então tem que levar em consideração. Para mim, eu recomendo sempre esse fundo, mas montando uma carteira que você consiga elevar esse dividend yield, tá bom? Então, se você gostou do meu vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.